Graça e paz, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Transbordando Graça. Eu sou Eduardo Vasco, esse é o canal Transbordando Graça e hoje nós vamos analisar um vídeo de uma situação que está repercutindo bastante ultimamente aí nas mídias sociais, né? Um pronunciamento do pastor Paulo Júnior, que era da Igreja Aliança do Calvário, e vamos analisar o seu vídeo confessando os seus pecados. Antes de iniciar o vídeo, eu peço então que você deixe o seu joinha, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Vocês devem conhecer o pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior é muito famoso por suas pregações contra o pecado, pregações a respeito de família, né? É uma linhagem assim, uma pregação um pouco mais agressiva, que coloca o dedo na ferida. Ele tinha um jeitão assim mais autoritário, enfim. E aconteceu essa situação que eu já sabia, na verdade, antes mesmo deles pronunciar, né? Por contatos que a gente tem nesse mundo, principalmente no meio da mídia. O Caio Modesto também tinha soltado no canal dele, no Instagram dele, alguma coisa a respeito, e a gente conversando também. Enfim, sabemos mais detalhes do que aconteceu de fato, mas o foco hoje aqui é a análise do vídeo do pastor Paulo Júnior. Então, vou iniciar aí. Paulo Júnior, inclusive, que era um crítico ferrenho, talvez um dos maiores críticos aí na internet da Congregação Cristã no Brasil. Esse vídeo, então, para o CCBano é um deleite, né? Vê-lo admitindo pecados e tudo mais. Ele que fez uma pregação muito famosa a respeito da Congregação Cristã no Brasil, desmistificando toda a sua história, né? Aquela história falsa da revelação, do franciscano, um monte de coisa, enfim. Ele, então, atacava, batia pesado, a igreja dele tinha muitos membros, inclusive ex-CCBs, então isso para o CCBano é um prato cheio, mas eu quero mostrar que o que nós podemos aprender por trás da queda de Paulo Júnior e de sua confissão. Então, vou soltar aqui para a gente iniciar. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo, capítulo 3, trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei, ferindo princípios que ali estão colocados. Então, ele começa já dizendo que ele pecou, né? E reconhecendo que um pastor, ele precisa seguir os critérios, inclusive, do que eu falei do meu último vídeo como pastor, certo? Vamos lá. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes, aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo... Olha só que coisa, né? Ele fala que muitas vezes aquele autoritarismo que era visto, aquele jeito de ser na pregação dele, refletia quem ele era na igreja, no ambiente da igreja, né? Com as pessoas, enfim, no tratamento, né? Que ele menciona aqui com as pessoas que estavam ao redor dele. E, particularmente, isso era uma coisa que me incomodou, sempre me incomodou muito na questão do pastor Paulo Júnior, tá? Ninguém apaga o grande trabalho que ele fez a respeito do evangelho, porém, as pregações dele, infelizmente, elas me remetiam a um legalismo que eu vivi, inclusive, dentro da Congregação Cristã no Brasil. Eu vi pregações do Paulo Júnior, por exemplo, e eu discordava veementemente, onde ele dizia que fecharia as portas se os membros chegassem atrasados na igreja, que membro não devia sair para tomar água, aquelas coisas que sabe que a gente escuta muito em púlpito da CCB? Não sai para tomar água, não sei o quê, e chegar atrasado no horário do culto e tal, e sempre jogando muito essa questão pro eu, né? Porque o Paulo Júnior, ele falava, eu já vi pregação dele que ele falava, eu nunca peguei o celular, né, em horário de culto, eu nunca fiz tal coisa, era sempre, para mim esse tipo de pregação me incomoda muito,
E comentando com um amigo, inclusive, esses dias, eu mencionei, né? E ele mencionou para mim, eu adotei isso aí, que é desconfie quando a torneira ela é muito apertada, né? Torneira apertada sempre vai ter algum vazamento. Então, o caráter da pregação dele, essa forma da pregação dele, não era algo que eu não gostava, esse excesso de jogar, eu achava que refletia muito pro eu, porque eu faço assim, a minha família faz assim, enfim, era uma crítica que eu tinha, quem me conhece sabe, né? Agora, tá chutando cachorro morto, não. Era uma das minhas críticas, sempre foram uma das minhas críticas em relação ao pastor Paulo Júnior, apesar de, em matéria de eloquência na pregação, ele, inclusive, é uma das minhas principais referências no questão de pregar. Eu gosto muito da forma como ele prega, né? Enfim, das suas mensagens. Mas esse era algo que me incomodava, e ele diz aqui que aquele autoritarismo refletia na vida dele, pessoal da igreja. Vamos continuar. Muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, Um homem, inclusive, eu achei interessante ele falar da família, porque um homem que não trata bem a família, esse homem, ele não está apto ao pastorado, ele não tem como ser pastor, né? E ele reconhece essa questão aqui. Repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Uma coisa que eu quero frisar, principalmente para você, CCBano, que me assiste, não tem como eu não falar de CCB nesse canal, que maioria do público é CCBano, porque esse canal era um canal defensor da CCB, e aí é por isso que eu falo com essa audiência hoje. Não faz sentido eu ficar trazendo vídeo de islamismo aqui, né? Mas eu quero mostrar para você. Perceba que o Paulo Júnior, ele não está confessando nenhum pecado sexual, nenhum escândalo de imoralidade, nada disso. Ele está confessando o pecado, que também é pecado, não é. Isso que é o grande problema, principalmente da CCB, em tratar pecados, porque pecado lá é só adultério e fornicação, né? Ou então tem que ser uma coisa muito, um assassinato, alguém matou alguém, um escândalo muito grande, né? Para ter um afastamento, enfim, algo do tipo. Mas perceba que aqui, não, a igreja do Paulo Júnior é uma igreja bíblica, é uma igreja séria. E igrejas bíblicas é assim que funciona. O pecado de orgulho, de soberba, um abuso de autoridade eclesiástica, né? O líder espiritual ali abusar dos membros no sentido de ou ser muito duro, ou humilhar, ou enfim, uma série de coisas que ele relata aqui. Isso é pecado. Isso é pecado. E ele está confessando aqui. Eu pequei. E ele está dizendo que os membros do conselho da igreja se reuniram, né? Isso é muito legal entre as igrejas. Eu vou falar da que é a igreja batista, né? Uma igreja batista tradicional, e tem a autonomia da igreja local, né? Isso evita muito essa questão dos abusos, porque se a igreja está descontente com algo, é feita uma assembleia, enfim, seja quem for, a liderança que for, é destituída ali pela vontade dos membros, enfim, a autonomia da igreja local, ela prevalece. Vamos seguindo aqui, então. Queria trazer esse detalhe, que não é nem algo assim, né, para o CCBano, algo grave, mas aos olhos de Deus é extremamente grave. E como é grave o perigo e esse pecado, no caso, de uma liderança abusiva, de cometer abusos utilizando-se da posição pastoral. E ele continua. Opa, deixa eu voltar aqui. Era do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja.
e o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei. Pedido de que eu fui perdão além muito do importante. que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. Perceba que até agora ele não terceiriza a culpa. Ah, foi por causa disso que eu agi assim. Sim. Não. Uma confissão verdadeira, de fato, não pode ir para o sentido de terceirizar a culpa. Não. Ó, eu fiz assim, 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 né? Eu estou assumindo, eu agi de forma errada, papapá, papapá, papapá. Enfim, e ele está falando, ele não tenta projetar a culpa dele em ninguém aqui, ele continua. Das mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Removido do ministério pastoral. Essa que acolho com carinho, com amor. Perceba que, gente, nós estamos falando, não é do Zezinho da esquina, nós estamos falando do pastor Paulo Júnior, que no meio reformado é, assim, uma das figuras de maior, né, autoridade hoje, dentro do Brasil e a nível mundial também. As conferências que eles faziam traziam homens de renome no evangelho, né? A conferência Old School, Paul Washer, tantos outros aí que vieram, Augusto Nicodemos, e o Paulo Júnior, ele era muito, muito, muito respeitado, é muito respeitado no meio reformado. Então você percebe que uma igreja bíblica pode ser quem for, meu irmão, pode ser quem for. Se precisar passar por disciplina eclesiástica, vai passar. Não tem favorecimento. Uma igreja bíblica de fato, não existe favorecimento, costa larga, porque é filho do fulano ou é o ciclano. Não. Ah, mas vai dar um escândalo muito grande. Pecado é pecado. Pecado precisa ser tratado. O Paulo Júnior precisa ser restaurado agora. E ele vai falar um pouco mais adiante a respeito disso. Mas pecado é pecado. Pode ser quem for. Não são dois pesos e duas medidas. Não, é o Paulo. Vocês acham mesmo que a igreja dele, né, que contava com apoio internacional, até o pessoal que realizava as próprias conferências lá, os gringos, você acha que eles não vão ter prejuízos financeiros com o Paulo Júnior saindo dali, com todo isso vindo à tona, né? Com tudo isso vindo à tona? Claro que sim. Eles vão ter um prejuízo financeiro muito grande. O Paulo Júnior arrastava muitas pessoas ali, o pessoal ia ver ele pregar, mas uma igreja bíblica precisa seguir a palavra de Deus. E está em desacordo com a palavra de Deus? Sinto muito. Ou você se submete aqui, ou então você está livre para procurar uma outra comunidade. Vamos seguindo. Com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado. Olha só, isso é muito forte. Isso aí Olha, rapaz do céu, é muito impactante essa frase. Eu que muitas vezes denunciei o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado. Você tem noção disso, gente? Eu pergunto para vocês, quando é que na congregação cristã do Brasil, um ancião que pisou no tomate, fez alguma coisa, se prestaria a um papel desse? Jamais! Eles não se retratam nem pelas heresias que eles pregam, quem dirá com o pecado deles descoberto. Então, assim, é uma postura nobre do pastor Paulo Júnior. Ele está dizendo que ele acolhe a decisão com carinho, com amor. Vamos continuar. Denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja.
vai para outra comunidade. Daqui a um tempo, um processo de membresia. Provavelmente ficou insustentável lá na outra. Né? Ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério. Certinho. Seja de ensino, de pregação, seja de palavra. E também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar meu conhecimento, solidificar meu conhecimento bíblico, teológico. E depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de sem dúvidas, ainda mais alguém do tamanho do Paulo Júnior, né? Para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Bom, gente, finalizando o react, escutamos tudo que o Paulo Júnior disse e ficam várias lições. Muito bom que ele está buscando a restauração, seja numa outra comunidade, provavelmente a outra se tornou insustentável, mas que ele realmente seja restaurado, que com o passar do tempo, e esse tempo não é pouco, né, ele possa ser reconduzido ao ministério. O Paulo Júnior é uma voz muito importante hoje a respeito do evangelho, né? E uma coisa é que ele confessar esses pecados em nada invalida a mensagem que ele sempre pregou, que era a mensagem do evangelho. Eu tenho as minhas ressalvas com ele em relação a legalismo, em relação a muitas coisas, mas esse homem pregava o evangelho de Cristo Jesus, e que ele seja restaurado. Essa é a nossa oração, para que ele possa voltar a pregar o evangelho, né, passando os anos, o tempo, que ele possa, enfim, corrigir essas partes da vida dele que estão em desacordo com o pastorado, que ele possa novamente ser uma voz aí nessa geração, que o Senhor o conduza cada vez mais ao arrependimento e a restauração dele seja bem sucedida, porque realmente seria um desperdício muito grande alguém do calibre do Paulo Júnior em questão de pregação do evangelho estar afastado dos púlpitos, mas enquanto não houver essa restauração, não existe a mínima possibilidade que ele, enfim, continue exercendo uma função a qual ele não está apto para exercer. Que fica de lição? Aquele que cuida estar em pé, né, que cuide mais ainda, e para que não caia. E também eu sempre costumo alertar esse tipo de pregação, esse tipo de discurso, né, muito legalista, gente. Essa frase, infelizmente, é a verdade. Quando a torneira é apertada demais e, infelizmente, acaba tendo vazamento, é muito difícil alguém corresponder a... Tem uma frase que diz, né, que o pastor dificilmente vive o que ele prega. Se ele vive o que ele prega, é porque a pregação dele está muito fraca. É sempre muito acima, né? A pregação, a vida de um pregador do evangelho precisa sempre estar em acordo com a palavra de Deus. E é uma guerra diária. Todos nós sabemos como funciona. E, enfim, que nós possamos aprender com isso, né? Meditar todas as pregações, jogar na luz das Escrituras, sabendo que tudo que o Paulo Júnior fez até hoje pelo Evangelho, ninguém vai conseguir apagar, não é essa queda que vai conseguir apagar, mas que, pelo contrário, isso mostra, inclusive para o CCBano, o pessoal da CCB, como que as coisas acontecem em igrejas bíblicas. É assim que deve ser tratado um caso, seja quem for, seja o fulano de tal, o 01, o 02, não, seja quem for. É por isso que eu amo um princípio batista da autonomia da igreja local. Eu acho maravilhoso a comunidade ter voz para participar de todas as decisões. A democracia no meio batista é um dos motivos do qual eu escolhi ser batista. Mas, terminando o assunto do vídeo,
eu espero de verdade, pastor Paulo Júnior, se esse vídeo chegar em você, que receba a minha solidariedade, um gesto muito nobre, tá? E que o senhor possa estar em boas mãos, a sua família sendo bem cuidado, bem tratado numa igreja bíblica que te ajude nesse processo, te auxilie. Oremos pela família, pela vida do pastor Paulo Júnior, pelos membros da sua igreja também, da sua antiga igreja. Com certeza deve ter muita gente ferida emocionalmente, em vários aspectos, devido a toda essa situação. Isso que ele relata é algo que já vem acontecendo há um bom tempo, né? Por informações que nós temos privilegiadas, é algo que já vem lá de trás, muito tempo, muita gente envolvida, né? Muita gente ferida, pessoas que saíram da igreja do Paulo Júnior, inclusive ex-membros da CSB e tudo mais. Porém, oremos para que todos possam ser restaurados em todas as esferas. Essa é a nossa oração, e fica a lição que, com a queda do pastor Paulo Júnior aí, a lição para a nossa vida também, que nós possamos buscar ser o máximo possível irrepreensíveis diante da presença de Deus, sabendo que, tendo a consciência que nós somos miseráveis, pecadores, mas que a graça e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza a cada dia. Deus abençoe a você que assistiu até agora, Deus abençoe a todos os irmãos inscritos do canal. Se você deseja ser um membro apoiador, tem um botão embaixo, seja um membro, mas se você não deseja ser um apoiador, mas deseja receber os próximos vídeos, se inscreva no canal, deixe seu joinha também aí, que não custa nada e você vai estar ajudando muito o nosso trabalho. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até às 22 horas hoje, que nós teremos live aqui no canal com o Fernando do Caminho de Damasco e assuntos assim maravilhosos.